Tudo em paz com vocês? Bruno na área novamente. Hoje nós finalizaremos nossa série Se Aposenta em Paz, falando sobre investimento em ações. Esse é com certeza o vídeo mais desafiador da série. Não porque investir em ações seja algo de outro mundo, um bicho de sete cabeças, algo que precisa ser complexo e arriscado demais. Não por isso. Mas porque é no investimento em ações onde nós encontramos os principais erros de mentalidade do investidor. E não só de investidor iniciantes, de investidores avançados, tem uma mentalidade incorreta quando se fala em ações. Esse vídeo é um vídeo curto, obviamente, para falar tudo sobre ações, mas a ideia aqui é já começar a fazer a gente virar essa chave dessa mentalidade, explicando o que é uma ação, como a gente deve encarar uma ação, e eu vou falar como eu seleciono as ações para eu investir, tá? Os principais critérios que eu utilizo para investir em ações. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Dinheiro todo mundo sabe o que é, certo? A gente trabalha, ganha o nosso dinheiro, nosso saláriozinho lá, e o dinheiro é o quê? Uma representação universal de valor. Aquele dinheiro ali representa um valor universal, todo mundo reconhece esse valor desse dinheiro, e a gente usa esse dinheiro para trocar por coisas que têm valor para a gente. Então, se você precisa de alguma coisa, você usa esse seu dinheiro lá para comprar. Então, dinheiro é uma representação universal de valor. Quando a gente pega esse dinheiro, junta esse dinheiro e investe para que esse dinheiro gere mais dinheiro, ou seja, quando a gente põe o dinheiro para trabalhar, o dinheiro passa a ser chamado de capital. Então, capital é o dinheiro trabalhando para gerar mais dinheiro. Por isso que a gente fala que vivemos num mundo capitalista. É a gente aplicando o dinheiro, transformando ele em capital para poder gerar mais dinheiro. E aí vamos dar mais um passo. O que é uma empresa? Uma empresa é um prédio, uma empresa é uma marca, uma empresa são as pessoas que formam a empresa. Obviamente que as empresas têm tudo isso aí. Mas uma empresa lá na raiz dela, ela é um capital que é investido para gerar lucro. Então o que acontece? Os investidores, os donos da empresa, os empreendedores, pegam um bolo de dinheiro e aplicam numa entidade que a gente chama de empresa, e essa empresa ela é constituída no seu âmago, digamos assim, pelo capital que é aplicado nela, com o objetivo de gerar mais dinheiro, que é o quê? Que a gente conhece isso como lucro, certo? Então, beleza. A empresa, imagine que a empresa é, na verdade, o quê? Capital, certo? E o que é uma ação? A ação de uma empresa é uma fração do capital que constitui essa empresa. Então, tem uma empresa, vamos ver um exemplo prático aqui. Imagine a padaria, uma padaria boa que você gosta de comprar o seu pão aí do dia a dia. Então, imagine essa padaria e vamos imaginar que os sócios dela, os donos da padaria, investiram R$ 1 milhão e diz que a padaria vale R$ 1 milhão. Ou seja, o capital que formou essa padaria é R$ 1 milhão. Eles estão dispostos a vender parte dessa padaria no valor, né, a padaria valendo ao todo R$ 1 milhão. Aí imagine que os sócios decidiram que vão abrir o capital da empresa, vão abrir para qualquer pessoa poder investir. E aí eles vão dividir esse R$ 1 milhão em 1 milhão de pedaços, 1 milhão de partes iguais. E aí o investidor vai poder comprar uma parte ou vai poder comprar tantas quantas eles quiserem vender. Certo? E cada partezinha dessa é uma ação. Ou seja, quando você compra uma ação, você não está comprando um título, não está comprando um investimento, não está colocando dinheiro num fundo de investimento. Você está investindo em um negócio, você está investindo na empresa cujo aquela ação é parte do capital dela. Beleza? Então, primeira mentalidade para o investidor de longo prazo,
primeira coisa que a gente tem que colocar na mente é que quando a gente compra uma ação, a gente na verdade está comprando uma empresa. Na hora de analisar se você vai investir naquela empresa ou não, você tem que analisar como se você fosse comprar a empresa toda. Ah, a padaria, vale a pena? Se eu tivesse dinheiro para comprar a padaria toda, eu compraria? Se eu compraria ela toda, também vale a pena eu comprar uma açãozinha dela, se for o caso. E aí, então é isso. Como é que você decide? Então, o cara vai lá, os sócios ofereceram para você metade da padaria. Então, você pode comprar 50% da padaria pelos 500 mil reais. Não, eles não falaram que custa 1 milhão a padaria, metade vai custar 500 mil, ou seja, você estaria comprando 500 mil ações. E o que você vai olhar na hora de você analisar se você compra ou não a padaria? Obviamente, você vai ver o custo. Quanto você vai ter que desembolsar para pagar esses 50% da padaria? Certo? E o custo, ele, obviamente, tem o preço de venda, o preço que os sócios estão pedindo, e você tem que olhar também a dívida. Em contabilidade, a gente pode dizer que uma dívida é positiva ou negativa. Uma dívida positiva significa que realmente a padaria está devendo. Imagine que a padaria está devendo 200 mil reais de financiamento num banco. Portanto, se você for comprar a padaria, vamos supor que você vai comprar a padaria completa. Você vai comprar a padaria por 1 milhão, mas a padaria deve 200 mil, na verdade você está dando 1 milhão para os sócios e está assumindo uma dívida de 200 mil. No final das contas, o custo da padaria é 1 milhão e 200 mil. Certo? É o caso da dívida positiva. Mas a dívida negativa, ou seja, em vez de ele dever, ele tem uma sobra. A padaria pode não dever nada a ninguém e ter 200 mil depositado na conta corrente dela. Então, se você vai comprar ela por 1 milhão, vai dar 1 milhão aos sócios dela para ter a padaria, e quando você tem essa padaria, você vem junto esses 200 mil que estão na conta corrente dela, na verdade você pagou o quê? Você pagou 800 mil em vez de 1 milhão. Então essa história é todinha para contar como você vê o custo da empresa. O custo é o preço que está sendo vendida no mercado, mais a dívida da empresa. E claro, só com o custo por si só não está dizendo nada. Você tem que calcular esse custo e olhar o lucro da empresa. O importante é saber quanto ela lucra. Só olhando o custo, você não sabe se ela está cara ou se ela está barata. Você tem que saber quanto ela lucra, quanto ela pode lucrar, para poder analisar se aquele custo vale a pena ou não, se você vai ser sócio da padaria ou não. Por isso que, no final das contas, no frigir dos ovos, a única informação que importa, a única pergunta que todo mundo que investe em ações, na verdade que todo mundo que faz qualquer investimento tem que responder, mas no caso das ações é quanto e por quanto tempo a empresa vai lucrar? Essa é a pergunta que todo mundo no mercado tenta responder na hora de investir numa empresa. Se a empresa lucrar 1 bilhão de reais por ano, você vai estar disposto a pagar um valor, sei lá, 10 bilhões de reais, por exemplo. Mas se a empresa lucra 100 mil reais por ano, você não vai pagar os 10 bilhões, a não ser que você tenha uma expectativa de crescimento de lucro enorme, e aí quando você tem apenas expectativa, você está adicionando mais incerteza no seu investimento, ele se torna um investimento mais arriscado, certo? Então essa é a pergunta: quanto e por quanto tempo a empresa vai lucrar? Você, com essa resposta na mão, você olha o custo e vê se vale a pena investir nela ou não. E como é que o mercado responde a essa pergunta? Em geral, o mercado usa métodos complexos, sofisticados para fazer esses cálculos, para avaliar a empresa. E aí a gente incorre num viés famosíssimo e muito frequente no mercado financeiro, que é o viés da sofisticação.
É quando a gente acha que quanto mais sofisticado for a metodologia, mais precisa ela vai ser, quando é exatamente o contrário. Então você tem uma metodologia muito sofisticada para analisar a empresa, aí o pessoal olha fluxo de caixa descontado, você vai tentar adivinhar o fluxo de caixa da empresa na perpetuidade, prêmio de risco, volatilidade, taxa livre de risco, hoje e no futuro, qual é o custo do capital próprio da empresa, depreciação, taxa de crescimento. Então, assim, são dezenas de parâmetros, todos eles incertos. E cada parâmetro que você adiciona nessa análise, parâmetro incerto que você adiciona nessa análise, maior é a incerteza e mais imprecisa é essa análise. Só que a gente tem a ilusão, quando a gente vê aquelas contas ininteligíveis, né, contas impossíveis de entender, a gente acha que aquela conta é a correta, mas não necessariamente é e geralmente não é. Por isso, eu prefiro uma metodologia muito mais simplificada, principalmente para investidores amadores como nós. Tá? Não adianta a gente sentado aqui da nossa cadeira, nós amadores e 99% do mercado profissional também, sentar numa cadeira, olhar os dados e querer adivinhar tudo que vai acontecer na empresa na perpetuidade, na vida dela toda. Talvez um investidor gigante, super profissional como Warren Buffett, consiga ter uma visão mais profunda ainda na empresa, participando dos conselhos administrativos da empresa. Mas nós, não adianta. Quanto mais sofisticação você colocar na sua análise, mais incerta ela fica. Então a gente tem que ir para simplicidade junto com a diversificação, certo? E aí vamos lá entender. Por isso que uma das diante desse cenário todo de incerteza, uma das premissas da metodologia de investimento da Paz Financeira com você é saber que a gente não sabe de nada, saber que o futuro é incerto, que não dá para a gente adivinhar o futuro. E quanto mais variáveis incertas a gente inserir na nossa análise, mais imprecisa ela vai ser. Então a gente usa o mínimo possível de variáveis incertas e só as mais importantes. E aí, para a gente se defender dessa incerteza toda do mercado, a gente tem algumas armas como humildade, que é a primeira coisa, não achar que a gente consegue adivinhar o futuro, não achar que nós somos os diferentes que vamos adivinhar, saber para onde o mercado vai, porque a gente não vai saber, ninguém sabe, nem os maiores investidores do mundo sabem. Diversificação, porque como nenhuma análise é 100% precisa, há incerteza no mercado, a natureza do mercado é incerteza, fatalmente alguns investimentos não vão dar certo. Então a gente precisa diversificar para... Não tem problema, a gente não precisa, nenhum investidor precisa estar 100% certo 100% do tempo. A gente precisa estar certo na maioria das vezes. Se a gente conseguir isso, a gente já vai ser um investidor de sucesso. E com essa metodologia simples, simplificada, é possível sim estar certo a maioria das vezes. E obviamente a gente precisa de resiliência, porque o mercado ele é volátil, sobe, desce, vai ter momentos de crise, vai ter momentos de euforia, e a gente tem que manter a estratégia ao longo do tempo, certo? E aí eu falei desse monte de incerteza que existe no mercado, mas tem uma coisa no investimento em ações que é certa. É da natureza matemática, é uma lei da natureza, digamos assim. No longo prazo, o preço da empresa segue o lucro dela, certo? Então, não tem como uma empresa, ao longo dos anos, ter o seu lucro crescendo e o preço dela caindo. Isso pode acontecer no curto prazo. No próximo mês, no próximo 6 meses, no próximo ano, o lucro subir e o preço cair ou vice-versa. Pode acontecer, mas no longo prazo isso se corrige e o preço da empresa vai seguir os lucros. Essa é a única certeza que a gente tem, beleza?
Esse aqui é um gráfico, por exemplo, de uma empresa mostrando cotação e o lucro. Veja como anda junto. Há alguns momentos que dá uma discrepância. Ó. A cotação sobe, aqui em 2020 a cotação subiu muito, enquanto o lucro subiu pouco. Então, há essas discrepâncias, é justamente nessa volatilidade aí que nós, investidores que investimos todo mês, resilientemente ali, todo mês bonitinho, é nessa hora de volatilidade que a gente acaba tendo um resultado maior. Então, lembrando, a única certeza que a gente tem é, no longo prazo, a cotação, ou seja, o preço segue o lucro. E aí acabou a certeza. A única certeza era aquela. Agora a gente insere variáveis incertas, só que o mínimo possível e as mais importantes. Em vez de ter 20 variáveis, 20 parâmetros incertos e tentar adivinhar esses 20, a gente enxuga e põe o mínimo possível e o que tem a maior probabilidade. Então, a primeira a certeza é que o preço da empresa segue o lucro, e a primeira premissa que a gente usa é que a empresa lucrativa tende a continuar lucrando. Então, se uma empresa vem lucrando, ela tem uma tendência de continuar lucrando. Isso é certo? É certeza? Não, não é. Obviamente que uma empresa pode vir lucrando e de repente parar de lucrar. Por algum motivo, alguma piora da empresa, uma piora do mercado, ela parar de lucrar. Mas o normal, em geral, na maioria das vezes, a empresa lucrativa tende a continuar lucrando. Então, com essas duas premissas aí, preço segue a cotação e a empresa lucrativa tende a continuar lucrando, a gente já pode começar a ver como selecionar as ações. Primeiro, a gente tem 3 critérios objetivos, né? Não tem para onde correr, é número. Primeiro, eu só olho a empresa se a empresa tiver lucros persistentes. Ou seja, pelo menos ela vem lucrando nos últimos 5 anos consecutivos. Certo? Então a empresa tem que vir lucrando nos últimos 5 anos. E os lucros precisam ser crescentes. Então, nos últimos 5 anos, os lucros da empresa cresceram. E, por último, essa empresa respeita o sócio minoritário. Aqui entra um conceito que é chamado tag along, é um nome feio. Eu não vou entrar em muito detalhe para o vídeo não ficar tão longo, mas você pode pesquisar tag along na internet, você vai entender. Mas basicamente é o seguinte: a gente está comprando ação para longuíssimo prazo. A gente está casando com a empresa para não vender. O nosso objetivo é não precisar vender essa empresa. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas a longo prazo. Eu preciso que os sócios majoritários da empresa, os caras que venderam lá a padaria, por exemplo, me garanta que, se aparecer um comprador para a padaria e quiser comprar a padaria deles, e o comprador oferecer um valor pelas ações dele, ele tem que me garantir que esse mesmo valor que ofereceram pelas ações dele, ele vai me pagar pelas minhas ações. Certo? Porque existem empresas que não garantem isso. Ou seja, tem os sócios majoritários controladores, eles decidem que a empresa vai sair do mercado, ou seja, vai fechar capital, ela vai parar de ser vendida na bolsa porque alguém comprou a empresa ou porque simplesmente eles vão fechar o capital. E aí, na hora de vender essa empresa, eles negociam o preço das ações dele, mas não garantem que aquele preço vai ser o mesmo preço do sócio minoritário. E aí o valor das ações do sócio minoritário despenca, você pode perder o seu investimento todo. Então, por isso, é um detalhezinho, mas como a gente compra a ação para não se desfazer dela, é um detalhe importante. Então, são esses 3 critérios: lucros persistentes, lucros crescentes e respeito ao sócio minoritário, critérios objetivos. E aí a gente vem critérios mais qualitativos, mais subjetivos, que é conheça a empresa. Assim como lá nos fundos imobiliários eu disse que é importante a gente conhecer os imóveis que o fundo possui, sem necessariamente precisar ser especialista em imóvel, aqui a gente tem que entender a empresa, conhecer um pouco da empresa, sem precisar, obviamente, ser especialista na área que a empresa atua.
Claro que se a empresa atuar numa área onde a gente tem alguma especialização, tem algum conhecimento maior, melhor ainda, vai ser mais fácil da gente entender. Mas a gente precisa entender a empresa. E como é que a gente, e o que é que a gente vai olhar principalmente na hora de entender a empresa? Primeiro eu tenho que entender quais são os produtos, qual é a linha de produtos ou serviços que essa empresa presta. Esse produto ou serviço, eu acho que ele vai ser demandado no longo prazo. Então é uma empresa que produz arroz e feijão. É um produto que vai ser demandado no longo prazo? Eu acho que sim. Eu acho que o brasileiro vai continuar comendo arroz e feijão aí pelo menos por mais uns 50 anos, até inventarem alguma ração aí, não sei, né? Então, assim, primeiro produtos têm demanda por longo prazo. Essa empresa presta um bom serviço ou tem um bom produto em relação aos seus concorrentes? Então, a gente pode ver uma empresa no segmento e uma empresa que a gente conhece no dia a dia e saber se ela é boa, não é nem se ela é boa ou se ela é ruim em relação à concorrência dela. Em terceiro lugar, essa empresa tem receitas diversificadas ou ela depende só de um produto para viver? Ela depende de um produto só representa 90% da receita da empresa, ou ela tem várias linhas de produto? E também diversificação em relação a clientes. A receita dela é muito concentrada em poucos clientes ou ela é mais pulverizada? A gente precisa procurar também diversificação. Então, basicamente, produtos com demanda de longo prazo, produtos ou serviços de boa qualidade, de excelência e diversificação nas receitas. E por último, a gente viu lá, né? A gente olha para decidir se ia ser sócio da padaria, a gente viu o custo dela e o preço. Então a gente tem que saber também comprar uma empresa por um preço razoável, porque não adianta nada a empresa ser uma empresa perfeita, ter produtos maravilhosos, ter produtos que certamente vão ser demandados no longuíssimo prazo, mas ela está sendo vendida a um preço muito alto. Se você compra a empresa com um preço muito alto, você insere também risco no seu investimento. Porque se aquela empresa em algum momento não atender às expectativas, que são altas, aquele preço vai desabar e você pode perder grande parte do seu investimento. Mas não é fácil. A parte mais difícil do investimento em ações é saber o preço da empresa. Mas o lado bom é que a gente não precisa saber o preço exato. A gente precisa simplesmente fugir dos extremos, né? Fugir de empresas caríssimas e de empresas que são vendidas a preço de banana, custo quase de graça. Hoje em dia, se a empresa está sendo vendida quase de graça, é porque tem alguma coisa errada lá que a gente não está enxergando, tá? Principalmente para gente que não está aqui preocupado em destrinchar a empresa, fazer uma autópsia a 100% da empresa. Então a gente tem que saber se o preço é um preço justo. E aí lembrando, o que foi que a gente olhou lá na hora de decidir se ia ser sócio da padaria ou não? O custo é o preço de venda, quanto os sócios estão pedindo, que na hora de no mercado que a gente é chamado de valor de mercado, o valor de mercado da empresa, e a dívida, que a gente, na hora de analisar, vai procurar a dívida líquida da empresa. Como eu falei, essa dívida pode ser positiva ou negativa. E nos lucros, a gente vai ver os lucros nos últimos 12 meses e o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. A gente vai procurar esse indicador aqui, ó, CAGR lucros, certo? Eu vou mostrar aqui rapidamente na prática. Eu fiz uma planilha para ajudar a fazer essa análise. Essa planilha eu vou deixar um link aqui na descrição. Aproveitando para lembrar, curte o vídeo, comenta lá, compartilha para a gente fazer o canal crescer e essas informações chegar a cada vez mais servidores públicos. Mas eu vou colocar um link para a planilha. Quem tiver interesse, se cadastra lá no link, é só informar o e-mail e o nome. Você vai receber um link da planilha e vai poder conversar comigo para tirar algumas dúvidas e até eu mandar um vídeo
mostrando uma análise da empresa, de algumas empresas, tá? Então aqui está um exemplo. Eu peguei uma empresa, não importa aqui qual empresa, é mais para a gente entender. E aí, quando eu ponho o código da empresa, o código de venda da empresa lá na bolsa, o ticker da empresa, para quem já assistiu o vídeo de fundo imobiliário já entende o que é isso, né? Um códigozinho que a gente usa para comprar a empresa lá na nossa corretora, no nosso banco. Ele já traz aqui, ó, a página de relação com os investidores e a página do investidor 10 dessa empresa. Vamos lá. Então aqui, anos consecutivos com lucro. Tá aqui, ó, lá no investidor 10, você entra na página, rola a página e vem aqui para essa parte aqui, ó, que esse gráfico aqui que mostra o lucro, os dividendos da empresa, que nesse caso da gente, a gente nem está muito preocupado com isso, está preocupado com os lucros da empresa. Veja que essa empresa tem lucros crescentes, ó. Tá lindo esse gráfico. Lucros crescentes nos últimos 16 anos. Ótimo. Quanto esse lucro cresceu anualmente? Então, em média, se eu rolar na página aqui os indicadores fundamentalistas da empresa, a gente procura aqui, ó, CAGR lucros 5 anos, 19,49% ao ano, em média, né? O crescimento agregado dá 19,49% de crescimento dos lucros. Então, eu já coloquei aqui. A empresa respeita o sócio, ou seja, tem tag along. Vou rolando aqui nas informações sobre a empresa, tem aqui falando, ó, tag along 100%. Beleza. Até agora, a empresa está tirando nota 10, né? E aí a parte de olhar aquela parte mais subjetiva, de conhecer a empresa, que é importantíssimo. Aí aqui você pode ir na página de relações com investidores. Para achar a página, é só você colocar o ticker ou o nome da empresa junto com RI, empresa tal, no Google. O Google já vai trazer a primeira resposta, já vai ser a página de relação com investidores. E essa página aqui é onde você vai ter todas as informações da empresa, né? Sobre o que é que a empresa faz, a história da empresa, todas as informações que os investidores precisam está aqui. Apresentações, então essas apresentações, ele apresenta a empresa, apresenta as receitas, de onde vem o dinheiro, e dá para a gente começar a responder essas perguntas. O produto demandado no longo prazo? Sim. É um excelente produto ou serviço? Sim. Há uma concentração muito grande de receita para um produto só ou serviço? Ou seja, qual é a maior percentual de receita que um produto da empresa tem? Aí, essa aqui eu sei que tem muitos produtos, eu botei 1%. Então, no máximo, um produto concentra 1% das receitas. A mesma coisa para cliente. Então, no máximo, um cliente só, no máximo, ele concentra 1% das receitas. Então, até agora, a empresa está tirando nota 10. Aí, agora, vamos para o preço. No preço, eu uso o lucro nos últimos 5 anos, o crescimento dos lucros, o crescimento anual dos lucros nos últimos 5 anos. A gente já informou aqui em cima. O valor de mercado. Então, a gente pode ir lá também na página da empresa, no Investidor 10, tem o valor de mercado. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Informações sobre a empresa. Valor de mercado da empresa, 34 bilhões. Eu informei aqui, ó, em milhões dá 34 mil milhões, que dá 34 bilhões. A dívida líquida da empresa. Aqui também na informação da empresa tem, ó, dívida líquida. É uma dívida positiva, ou seja, ela realmente deve 2 bilhões e 700 milhões. E o lucro dela, anual, nos últimos 12 meses, eu posso voltar lá no gráfico dos lucros e vou ver que ela lucrou 1 bilhão e 200 milhões, aproximadamente. E aí eu faço um cálculo que
eu uso uma margem de segurança de 50%, ou seja, se ela continuar crescendo, mas crescer somente, em média, 50% do que ela já cresceu, né, considerando o valor de mercado dela, a dívida e o lucro anual dela, quantos anos ela vai demorar para me pagar de volta em lucro o que foi investido? Aqui, pelas contas, está dando 15 anos. E aí eu procuro comprar só empresas que demoram no máximo 10 anos usando essa conta aqui, tá? Ah, Bruno, isso é uma coisa a ferro e fogo, é escrito em pedra, se for 11 anos eu não compro? Não, não é assim. Aqui é uma base para você ver, olha, o preço está meio esticado, mas por que está esticado? Aí você vai tentar entender um pouco melhor a empresa. Ah, não, a empresa é excelente, vem crescendo, então dá para dar uma esticadazinha aqui. Mas é um guia, certo? Então, aqui, a princípio, essa empresa não seria comprada porque ela está cara. Mas nada impede que daqui a um mês, 2 meses, daqui a 6 meses, o mercado entre numa crise, o preço caia demais e aí é a oportunidade da gente entrar e comprar. Se o problema foi só o preço, o mercado vai dar alguma chance, alguma oportunidade de entrar, certo? Então, para não prolongar ainda mais o vídeo, esse é o básico do investimento em ações. A gente finaliza a série Se Aposenta em Paz com esse vídeo, mas a gente vai ter muito mais vídeos sobre investimentos, investimento em ações também, obviamente. E espero que eu tenha ajudado a você começar a entender melhor como a gente deve encarar uma ação. O principal é a gente ter essa mentalidade que quando a gente compra uma ação, a gente está investindo num negócio. E tenha certeza que investir em ações não é um cassino, não é loteria, não é uma roleta russa, é uma coisa que dá para ser feita com consciência e conservadorismo e segurança. É muito seguro investir em ações em longo prazo, porque ação é o ativo mais poderoso dos três que a gente colocou aqui, renda fixa, fundo imobiliário e ações, é o mais poderoso, é o que vai te dar mais retorno no longo prazo, certo? E se você acha arriscado investir, mais arriscado é não investir. Ou investir com a cabeça de aposta, de bilhete de loteria, de cassino, certo? Então é isso. Muita paz para vocês, muito sucesso. Compartilha, comente, tire dúvidas e vamos fazer esse canal crescer. Grande abraço.